Meu amado, minha amada, a palavra de Deus nos diz que quando nos arrependemos de nossos pecados e aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, os nossos pecados são perdoados, o nosso nome é escrito no livro da vida e passamos a fazer parte da Igreja de Cristo, ou seja, da família de Deus, do reino de Deus, do corpo de Cristo. Quanta nomenclatura, né? Não acham? Mas elas têm a finalidade de nos esclarecer o que é ser Igreja de Cristo, o que é fazer parte da família de Deus. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, a partir dos versos 12, Paulo menciona que assim como o nosso corpo possui vários membros, assim acontece com o corpo de Cristo. E cada um, seja judeu, gentil, escravo ou livre, é um membro deste corpo único de Cristo. Na verdade, todos somos encaixados nesse corpo pelo Espírito Santo, no qual fomos batizados, e todos recebemos esse mesmo Espírito Santo. É importante notar que Deus nos coloca onde deseja, de forma que haja harmonia entre os membros e nenhum possa dizer que é mais importante e não precisa do outro. Agora, vamos lá entender bem isto. Alguma vez você já fez um bolo ou observou como se faz? Então preste atenção, porque a forma como se faz um bolo é semelhante à maneira como Deus forma a sua igreja. Você deve estar pensando, como assim? Bom, como vimos, o apóstolo Paulo afirma que todos nós juntos somos o corpo único de Cristo. Cada um de nós somos um membro separado, mas cada um com o seu dom, seu jeito de ser, mas todos necessários para que haja unidade. Nenhum é mais importante que o outro. O bolo exemplifica bem essa unidade, pois para se fazer um bolo precisamos de vários ingredientes. Cada um tem a sua característica, a sua importância. Sozinhos, alguns são intragáveis, inúteis, mas quando colocados juntos e misturados, formam uma massa super saborosa e, ao passar pelo fogo, cresce e fica ainda mais apetitosa e desejada, olha, por muitos. Então vamos pegar uma receita de bolo de chocolate e ver que tipos de ingredientes precisamos para fazer uma massa gostosa que possa crescer. Para essa receita do bolo de chocolate, usamos 5 ovos. Mas eles são colocados inteiros com a sua casca? Certamente que não. O ovo, quando inteiro, parece completo, né? Bonito de ver, mas ele inteiro não tem utilidade, porque não cumpre o seu maior propósito, que não é permanecer intacto. Ele precisa ser quebrado e a casca retirada para que o seu potencial se revele, para que o que está no seu interior tenha utilidade, sirva de alimento e, ao ser misturado e adicionado ao bolo, contribua para algo muito maior. Da mesma forma, amados, Deus deseja nos quebrar, para que Ele possa liberar o que há de melhor dentro de nós, ou seja, os dons, os talentos e o potencial que Deus colocou em nós. É um processo doloroso, mas necessário para que haja unidade e a igreja, o corpo de Cristo, cresça e cumpra o seu papel. Você pode ter certeza que se o seu coração estiver endurecido, o Espírito Santo de Deus vai te quebrar, porque Ele deseja que você faça parte do seu corpo e use os seus dons que Ele te deu para o crescimento do corpo. O apóstolo Paulo é um bom exemplo. Ele era um homem bom, cumpridor da lei,
mas muito duro, casca grossa. Perseguiu a igreja, os cristãos, pensando que estava fazendo o que era certo para a sua religião. Mas depois que teve um encontro com Jesus, toda a sua dureza, sua casca grossa e o seu orgulho foram quebrados. Se você se identifica com esse tipo de pessoa, precisa se deixar ser quebrado por Jesus. O próximo ingrediente é o açúcar. Ele é muito gostoso, mas sozinho enjoa e ainda produz diabetes, cáries e em excesso não é muito bom para a saúde. O açúcar lembra aquelas pessoas, sabe? Que mesmo não sendo crentes, são muito boazinhas, educadas, aparentemente são melhores do que muitos crentes. A Bíblia fala que Cornélio era um homem assim, muito bonzinho, temente a Deus, conforme a descrição de Atos 10. Mas que ainda ele não havia nascido de novo. Deus apareceu a ele em visão e lhe explicou o que havia de fazer para que viesse a conhecê-lo e assim fazer parte do seu corpo. Ele atendeu, foi salvo por Deus e inserido no corpo, na igreja, que é também chamada de família de Deus. Essa pode ser também a sua experiência de fé. E outro ingrediente é a margarina. A margarina lembra aquelas pessoas que são lisas e escorregadias. Hoje não posso, já tenho um compromisso. Eu não estou bem. Ou seja, é aquela que evita todos os convites para ir à igreja ou para fazer algum trabalho para o Senhor. Mas um dia Deus o alcança e aí não larga mais. Se você está orando para alguém assim, não desista. Um dia a mão de Deus pode alcançá-lo definitivamente e ele entrar para o corpo de Cristo. Agora, o outro ingrediente é o chocolate. O chocolate é muito gostoso e faz a diferença no bolo. Ele serve para nos lembrar que na igreja de Jesus há lugar para todos. Independente de cor, raça, sexo, status, cultura e etc. E essa comunhão torna-se saborosa, porque é exercida com amor, respeito, consideração. O próximo ingrediente é o leite. Qual é o formato do leite? Se você falou sólido, acertou. E agora? Qual é o formato? O formato é líquido. O leite lembra aquelas pessoas que não têm convicções, não são firmes, seguem a tudo e a todos, creem em todas as coisas e acabam não crendo em nada. Mas Jesus chama essas pessoas e as coloca na igreja e elas passam a crer somente nele como seu único e suficiente Salvador. Agora é a vez da farinha de trigo. Ela não tem gosto de nada. Ela nos lembra a vida de muitas pessoas que não têm gosto de nada, porque para elas a vida perdeu sentido. Jesus certa vez encontrou uma mulher conhecida como a mulher samaritana. Sua vida não tinha sentido, não tinha graça. Era uma mulher solitária que ia apanhar água sozinha, separada das demais mulheres, mas um dia Jesus a encontrou e trouxe para junto de si e ela passou a ter sabor, alegria, paz e muita motivação. Por isso, ela voltou à cidade para contar tudo que Jesus fizera por ela. Agora, o outro ingrediente é o sal. Às vezes, até nos esquecemos dele. Mas ele é importante, tem um sabor muito forte, até intragável. Sozinho é difícil de engolir. Mas quando colocado na medida certa, ou seja, uma pitadinha, realça o sabor. O sal nos lembra
aquela pessoa intragável, difícil de engolir, mas quando tratada pelo Senhor, faz a diferença na igreja. Finalmente, não podemos nos esquecer de colocar uma colher de sopa de fermento, porque é ele que faz o bolo crescer. Esse é o último ingrediente que é colocado no bolo depois que todos os outros já foram misturados e batidos até levantar bolhas na massa. O fermento nos lembra aquelas pessoas que se julgam pequenas, insignificantes, incapazes aos olhos de Deus, mas Deus as usa de tal forma que por causa delas a igreja vai crescendo. Certa vez, Jesus chamou a atenção dos discípulos para uma viúva pobre. Ela deu apenas 2 moedas como oferta, enquanto várias pessoas ricas davam quantias bem maiores. Mas foi a oferta daquela senhora que foi registrada nas Escrituras. Às vezes ficamos com vergonha porque temos pouco para ofertar, mas esse pouco é tudo para Deus, porque é a prova da nossa fidelidade para com Ele. E Deus abençoa, multiplica e a igreja investe os recursos para o crescimento do corpo de Cristo. Agora eu pergunto a vocês, depois que a massa está toda misturada, bem batida, levantando bolhas, ela está pronta para ir ao forno. Mas você consegue identificar os ingredientes? É claro que não. Mas o importante é que eles estão lá todos juntos, misturados e nenhum em evidência. Conservam as suas características, mas estão no bolo. Sentimos a massa levemente adocicada, porque o sal realça o sabor e não deixa a massa muito doce. O chocolate dá um sabor gostoso, a farinha, a consistência, o leite, a margarina dão a liga e o sabor, os ovos, mais leveza para a massa. O importante para Deus é saber se você está aqui ou não. Agora a pergunta que não quer calar: existe bolo sem ingrediente? Não. Da mesma forma, a Bíblia diz que não existe membro sem corpo, assim como não existe crente sem igreja. Agora me digam, qual é o ingrediente mais importante no bolo? Nenhum ingrediente. Todos são importantes. É isto que a Bíblia diz ao afirmar que um membro não pode dizer que não precisa do outro, pois todos têm o mesmo grau de importância. Muito bem. Antes de colocarmos a massa na forma, precisamos fazer uma coisa muito importante. Vocês sabem o que é? Isso mesmo. Precisamos untar. Então a gente pega margarina e unta a forma. Se não untarmos, o que acontece? O bolo gruda e você não vai conseguir servi-lo e nem alimentar as pessoas como gostaria. Agora existem muitas igrejas assim, ou seja, que ficam grudadas entre as 4 paredes do templo e não querem sair para servir as pessoas, para cumprir a missão. Lembram-se de Pedro, lá no Monte da Transfiguração, junto com Tiago e João? Ele ficou tão maravilhado com a visão que não queria sair dali. Ainda bem que a intenção deles não deu certo, senão estávamos fritos. Mas nós não queremos ficar entre as 4 paredes. Então, unte a forma. Depois da forma untada, você coloca a massa do bolo direitinho e leva para assar em forno quente na temperatura média. O bolo precisa ir crescendo aos poucos. Feito isso, a massa vai crescendo gradativamente até ficar bem assada. Bolo cru? Ninguém merece. Igreja crua? Não cumpre a missão. A igreja também precisa ser colocada sob o fogo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai gerar a transformação na nossa vida, nos levando ao crescimento e à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Essa transformação vai ocorrendo aos poucos, através do aprendizado, nos grupos de estudos, nos discipulados, através do ouvir e colocar em prática a palavra. E precisamos dar tempo para a igreja ficar pronta. Dessa forma, a igreja cresce, frutifica, cumpre o seu papel de alimentar milhares de pessoas. Só que tem gente que não tem paciência para esperar. Ela acha que a igreja tem que ficar pronta, rapidinha, para atender todas as suas expectativas. E muitas vão embora sem experimentar o bolo. Com isso, tem muita gente que fica pulando de igreja em igreja, na busca de uma igreja perfeita, pronta. Esquecem que nenhuma é perfeita, nenhuma nasce pronta. Pois o Espírito de Deus ainda está formando. E quando estiver pronta, Jesus então vai apresentá-la ao Pai, sem mácula, sem pecado, sem mancha. Você já foi colocado dentro da igreja? Pertence à igreja de Jesus? Agora você pode dizer que a igreja somos nós? Você pode dizer, faço parte deste corpo? Então lembre-se sempre que assim como um bolo precisa de ovos, farinha, açúcar, fermento e outros ingredientes, cada pessoa na igreja é única e indispensável no corpo de Cristo. Alguns podem ser como o fermento, trazendo crescimento e encorajamento. Outros, como o açúcar, adoçam os momentos difíceis. Outros ainda, como a farinha, são a base sólida que sustenta a obra. Mas sabe o que torna o bolo perfeito? É quando todos esses ingredientes, mesmo sendo tão diferentes, se unem, são misturados e transformados pelo Espírito Santo no calor do amor de Deus. Meus amados, fazer parte do corpo de Cristo significa deixar que Ele nos molde, misture e use para que juntos possamos formar algo muito maior do que poderíamos ser sozinhos. Lembre-se, na cozinha de Deus não há ingrediente desperdiçado. Mesmo quando somos quebrados, Ele está criando algo extraordinário. Então, não importa que tipo de ingrediente você é, você precisa fazer parte da massa. Você não pode continuar ingrediente. É óbvio que ser quebrado, mexido, batido, dói e exige renúncia, mudança, compromisso em ser um bom ingrediente para não estragar o bolo. Mas vale a pena, porque desfrutar desse bolo é maravilhoso. Agora, qual é o seu desafio como membro do corpo? Primeiro, permita-se ser parte dessa grande receita divina. Segundo, seja o ingrediente que Deus escolheu para o seu propósito. Porque no final, o bolo não é apenas para nós. Ele é para alimentar e abençoar o mundo. Toda desajeitada, mas é assim que acontece. Você está servido? Que delícia! É assim que a igreja precisa ser para o mundo. Deus conta com você para completar a sua obra perfeita. Você está pronto para fazer parte dessa deliciosa transformação? Se você gostou, deixe o seu like, a sua mensagem, se inscreva no canal e compartilhe. A receita vou deixar na descrição. Depois me contem se gostaram do bolo. Que Deus te abençoe, beijos no seu coração e até o próximo vídeo.